Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, sempre de segunda a sexta-feira, trazendo os temas em destaque e os assuntos que repercutiram na nossa sociedade, sempre com as opiniões das pessoas que conhecem as diversas áreas da economia, da política, da cultura, do comportamento. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da NET Claro TV. Claro, NET TV, NET Claro TV, canais 24 e 524. E também através do @RDCTV Digital em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. E sempre lembrando, você pode acompanhar as nossas edições anteriores, bastando para isso se inscrever. Não deixe de se inscrever nas nossas plataformas, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Assim você recebe as notificações dos vídeos que entram no ar e também daqueles que já foram ao ar e que você pode assistir no momento em que achar conveniente. A RDC TV sempre presente na sua vida. Não deixe de nos assistir e mandar a sua mensagem. A sua participação é muito importante através do nosso live stream que já está no ar. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu vou começar o programa de hoje falando rapidamente sobre uma notícia que eu acho que os estudantes brasileiros devem lamentar. A medida provisória que estipulava a possibilidade da obtenção da carteira estudantil digital perdeu a validade. E milhares, centenas de milhares, milhões de estudantes brasileiros que poderiam conseguir esse documento de forma gratuita, agora terão que voltar a pagar por uma carteira não digital, financiando entidades que não representam ninguém. O caso da União Nacional dos Estudantes. Você que é estudante já votou para presidente da União Nacional dos Estudantes? Não, não votou. Por quê? Porque a União Nacional dos Estudantes tem um mecanismo de eleição indireto. Que nós sabemos, nas bases, com os delegados sendo nomeados, abundam denúncias de fraudes. Abundam denúncias de fraudes. Ninguém sabe os critérios para a eleição dos delegados, que daí elegem o presidente da UNE. E eu desafio os estudantes a, de cabeça, mencionarem aí quem são os últimos 5 presidentes da União Nacional dos Estudantes. Sabe quem é que talvez vocês vão lembrar? Do Serra, lá dos anos 60. Só o Serra. Os outros caíram no esquecimento. Sabe por quê? Porque a União Nacional dos Estudantes virou um apêndice dos partidos políticos de esquerda, principalmente o PCdoB. Eu não lembro quem são realmente os ex-presidentes da UNE e quem é a atual, mas sei que a maioria deles eram filiados ao PCdoB. E as plenárias são como se fossem reuniões do Foro de São Paulo. Eu não estou brincando, é basicamente isso. Os assuntos que não representam os interesses dos estudantes representam, isso sim, os interesses de alguns partidos políticos. E é esta entidade que vai ser beneficiada exclusivamente com a volta do documento sendo pago. Quando nós estamos indo na contramão da tecnologia e punindo estudantes que recebem muito pouco num Brasil que tem milhões de desempregados, principalmente nas faixas etárias mais jovens. Infelizmente, o Congresso Nacional não apreciou a medida provisória e ela caducou. Quem perderam foram os brasileiros e os estudantes. E quem ganhou foi uma turminha que usa uma entidade como palanque político. Muito bem. Feita a abertura do programa, esse comentário que eu não podia deixar de fazer, hoje nós vamos falar sobre governo Bolsonaro. Na semana passada, muitas modificações, não dá para chamar de reforma ministerial, porque foram 2 modificações, 2 entradas de ministros,
um sendo deslocado para uma outra pasta e o outro vindo para compor o ministério. E um dos ministros que estava na esplanada acabou saindo. No caso, nós tivemos a saída do Osmar Terra, do Ministério da Cidadania, o deslocamento do Onyx Lorenzoni, do Ministério da Casa Civil, para o Ministério da Cidadania e a chegada do general Braga Neto no comando do Ministério da Casa Civil. Para falar sobre isso, eu convidei o meu amigo Brigadeiro Dias. Brigadeiro Dias, bem-vindo, prazer recebê-lo. Brigadeiro Dias, da Aeronáutica Brasileira. Né? É uma satisfação muito grande, Guilherme, porque ainda mais tendo o Rafa Bandeira, o deputado Tenente Coronel Zucco, e principalmente a amizade com o Márcio Irion também, desta casa, todo esse trabalho pioneiro da RDC-TV, realmente, sempre que você nos chamar, você pode ter certeza, estaremos na trincheira. Já fazia tempo que tu não vinhas, né? É verdade. Quem também está aqui pela primeira vez no programa, tenho o prazer de receber o deputado Tenente Coronel Zucco, do PSL, ainda do PSL. Bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Guilherme. Estou aqui com amigos ali, o Brigadeiro Dias, o Rafa Bandeira. Já tinha conversado com o Guilherme em outras oportunidades. Os encontros da Bake. Exatamente, né? Fábio Costa Pereira, nosso amigo. E queríamos realmente fazer. E hoje eu falei para ele que mesmo cansado com uma agenda muito importante, que foi uma pauta pessoal hoje lá no gabinete, estaríamos aqui. Eu estou muito feliz. E da mesma forma que o Brigadeiro falou, vou seguir como um bom subordinado. Assim que determinado, estaremos na trincheira. Bem. Por fim, o analista político digital, também analista de Big Data, Rafa Bandeira, que está aqui conosco, meu querido amigo, de volta, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, deputado, boa noite, brigadeiro, boa noite, querido amigo Maca. E é um prazer estar aqui, espero poder contribuir um pouquinho com esse debate. Muito bem. E por fim, só informar o pessoal da produção que o GC entrou errado aí, entrou pro Rafael, entrou o GC do Brigadeiro, então só pedir para trocar aí na próxima vez que o Rafa falar e que o Brigadeiro falar. Não sei se o do Brigadeiro entrou na hora do Brigadeiro, mas o do Rafa vi que entrou errado. Então, só para avisar, tá? E eu também convidei para o programa de hoje o nosso querido Jefferson Jacques, do Instituto Métodos, mas houve uma perda familiar. Fica aqui o meu sentimento público para o Jefferson, que é um parceiro aqui do programa, vem seguidamente. Ele que é do Instituto Métodos, que é um instituto tradicional aqui no estado do Rio Grande do Sul, faz pesquisa de opinião, sempre com um grau de aferição muito correto. E vamos sentir a sua ausência no debate de hoje, mas vai ter a oportunidade de voltar em outra ocasião. Meu abraço e o meu sentimento para a família aí do Jefferson pela perda. Muito bem. Senhores, mudança no Ministério do Bolsonaro. E eu li muito sobre o risco de uma eventual militarização do governo, já que é mais um integrante das Forças Armadas a compor e com o fato de que este é da ativa, não é um integrante da reserva. Vocês veem algum risco de militarização do governo ou isso é apenas um factoide que se espalhou por aí? Brigadeiro, começa com o senhor o senhor que é da Força Aérea. Olha só, nós temos, ser um médico veterinário pode ser, né? Pode ser uma outra profissão qualquer. O que o nosso telespectador, e principalmente o nosso internauta que nos acompanha sempre, é o seguinte: o militar em si, ele tem uma carreira muito específica. Contudo, este senhor que foi para lá, ele é um doutor. Ele é um doutor em ciências aeronáuticas militares, mas ele é um doutor. Um oficial-general da Força Aérea Brasileira, ele é um doutor. Então, por que? Para mim, é um pré-conceito. Porque não é o fato de ser militar, ou, no caso específico do deputado Onyx Lorenzoni, que é um médico veterinário, ou uma outra profissão qualquer. Não é isso. Nós temos que lembrar, especificamente no caso que você tocou do general Braga Neto, eu listei aqui uns pontos que eu acho importante a gente colocar à mesa agora. O general Braga Neto, ele foi responsável, de uma hora para outra,
pagaram-lhe literalmente um grosso de um pepino quando deram para ele a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. Sim. Ele pediu? Não, ele não pediu. Sabe por quê? Porque ele recebeu uma missão. E milico é assim, ele cumpre missão. E foi bem sucedido. E foi muito bem sucedido, com um detalhe. Se bem que na época o Bolsonaro fez umas críticas. Sim, mas não tem... Olha só, a crítica à intervenção, não a pessoa, general, não a pessoa general, dele. Claro, com certeza. Ele, já como comandante militar do Sudeste, né, do Leste, agora fiquei na dúvida, ele sabe tudo, só tudo sobre crime organizado no Rio de Janeiro. Ele, com a atuação dele, ele granjeou assim, um certo respeito dentro da área política. Ele tem um respeito, as pessoas o respeitam. E, então, dentro desse, vamos dizer assim, é um jogo de xadrez, talvez o seja. E, na hora, a gente tem que ter o respeito de ver alguém que está mudando as peças do seu tabuleiro de acordo com o seu objetivo político. Liberar, certo? De alguma maneira, a Casa Civil para altas negociações. E eu vejo, na pessoa do general Braga Neto, não por ser um general, mas por ser uma pessoa preparada para fazer esse papel. Só para trazer aqui informação, já que tu mencionaste, o Braga Neto ele foi até fevereiro de 2019 comandante militar do Leste, até que ele foi designado para assumir o comando do Estado-Maior do Exército. Hoje, se não me engano, ele é o segundo na hierarquia, atrás apenas do João. Isso, exatamente. Então, é porque eu fiz confusão. Aqui o Sudeste é em São Paulo e o comando militar do Leste é o do Rio de Janeiro. Deixa eu acrescentar também, Guilherme, assim, na verdade, o presidente Bolsonaro... Teve com o presidente recentemente, né? Essa semana a gente conversou sobre alguns projetos, sobre a questão do novo partido que quer se construir, mas só para ajudar, o presidente Bolsonaro ele teve em torno de 20 anos no Exército, talvez um pouco menos, e nesse período dentro da instituição ele conheceu pessoas, fez amizade, tem confiança. É importante salientar, por exemplo, o general Braga Neto, também fiz aqui umas anotações. Ele foi adido de defesa na Polônia, na Embaixada dos Estados Unidos, coordenador da assessoria especial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, interventor no Rio de Janeiro, redução de roubos no Estado, implantação de melhorias administrativas, órgão de segurança, compra de material para as corporações. É uma pessoa preparada. É uma pessoa que, como o próprio brigadeiro comentou, tem a veia de um administrador. E o ministro da Casa Civil, uma opinião minha, hoje eles querem mais um articulador entre os ministérios. Que talvez não tenha sido visto anteriormente. Então, na verdade, a função de articulação política, se eu não me engano, com o Congresso, tinha saído da Casa Civil para a Secretaria-Geral do Governo. Exatamente. Havia um papel mais institucional intragoverno para a Casa Civil depois dessa modificação. Exatamente. Então, eu acredito que ele tem um papel fundamental como ministro para, digamos assim, unir, fazer essa congruência entre os ministérios. E eu tenho que citar um exemplo muito claro comigo. O ministro Tarcísio. Que é militar. O ministro Tarcísio é da minha turma de academia, meu amigo pessoal. Ele saiu de lá, Rafa, e ele fez o IME, Instituto Militar de Engenharia. Foi o primeiro colocado. Ele passou num concurso, se eu não me engano, para o CGU. Depois passou num concurso, ele foi diretor do DENIT, inclusive no governo de esquerda. Passou num concurso para a Câmara de Deputados Federais, que é aquele assessor legislativo, assessor que é um parlamentar.
dificílimo. É. Mas ele foi militar. E aí vão dizer que ele também é peça, ele é técnico. Hoje é um dos ministros mais elogiados pela imprensa, pelos especialistas, Eu diria que pela é o único engenharia. que é uma unanimidade. Eu nunca vi críticas ao Tarcísio. Eu já vi críticas aos demais, até mesmo ao O Paulo pessoal Guedes. critica que ele, se tu falar com ele demorar muito, ele acaba asfaltando a tua casa. Ele realmente é uma pessoa... Inclusive, estou trazendo ele dia 20 de maio, vamos fazer um dia de eventos aqui. Eu quero fazer alguns eventos com ele aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Mas é um ministro que saiu como capitão Bolsonaro, e é natural, inclusive, se for ver na equipe dele, que é uma equipe qualificadíssima, tem militares. Então a gente tem que ter muito cuidado, ninguém quer relembrar os momentos de outrora, mas existe sim a questão da competência. Se o Rafa Bandeira hoje, ele tiver uma gestão política na área de comunicação, ele com certeza vai lembrar dos colegas de profissão dele que tem uma relevância naquela área. Que ele confia. Então, acho que é nessa linha. A gente tem que ter muito cuidado, porque o governo está dando, sim, uma clara demonstração de que a sua equipe é técnica, que o viés político realmente não é prioridade, que é necessário nos dias atuais. Eu vou botar aqui um ponto, antes do Rafa falar, e fica para depois vocês também comentarem, porque eu acho que é importante, que eu acho que é um aspecto que merece ser analisado diante do contexto da vinda do Braga Neto para a Casa Civil. Eu fiquei um pouco em dúvida se era adequado a nomeação dele, sem nenhum tipo de análise sobre a sua história de vida, certamente um quadro dos mais qualificados do Brasil. Eu acho que, independente do posicionamento que temos, isso é inequívoco. Eu acho que ele qualifica qualquer ambiente em que está. Certamente a Esplanada dos Ministérios fica qualificada com a sua presença. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte. O Exército Brasileiro, a partir da redemocratização, a partir do fim do período militar, ele assumiu de maneira categórica uma função de estabilidade constitucional para o Brasil, balizado pela Constituição de 88. E o risco que eu trago aqui, no sentido da nomeação de tantos militares para o governo, é de que o Exército, de alguma maneira, acabe sendo contaminado por uma certa politização. Quer dizer, o Exército Brasileiro, nas três armas, fala-se Exército, mas eu sei que os militares não gostam que se misture. As Forças Armadas. Exército, As Forças Aeronáutico Armadas. e Marinha. As Forças Armadas, o risco de, eventualmente, de alguma maneira, partidarizar a atuação das Forças Armadas, já que, inclusive, militares da ativa estariam participando do governo. É a sua avaliação também, Rafael? Ou você acha que não tem nenhum problema, isso é um risco que está sendo superdimensionado? Eu com certeza, boa noite a todos, né? Eu não tenho a menor dúvida que isso está sendo supradimensionado, como uma narrativa. Né? Há um preconceito com os militares? Com certeza. Até porque o próprio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, foi eleito com essa bandeira. Então não é nenhuma novidade. Outra coisa, eu diria que o governo, na minha visão, ele busca nos militares o temperamento dos militares, a lucidez dos militares, o alinhamento dos militares, e isso pode, sim, ajudar o governo mais do que atrapalhar. Eu diria que é muito mais nocivo para o governo Bolsonaro uma declaração do ministro da Economia, recentemente, sobre as domésticas irem para a Disney. Com certeza. Causou um estupor. Isso é um absurdo. Ou seja, eu até me atrevo a dizer que é muito improvável um militar tecer um tipo de comentário como esse. Muito improvável. Até pelo seu vasto conhecimento social. O detalhe é que quem justificou a AI-5 foi o Paulo Guedes, não foi nenhum dos ministros. Pois então, assim, isso que é curioso. Então, eu acho que esse assunto está um pouco inflado, né, por uma questão de meramente política, narrativa, digamos assim. E eu não vejo nenhum problema. Está dentro da regra e dentro do que foi vendido na eleição. Né? Então, não acho nada
Além disso. Risco de politização das Forças Armadas? Nenhum. Nenhum? O que os Porque governos... o Braga Neto também está para entrar para reserva, sim, né? Não olha vai demorar só, muito. O que os comunos socialistas tentaram e continuam tentando até hoje era entrar dentro das academias militares. E eles não o fizeram. Eu estou falando isso como ex-comandante e reitor da Universidade da Força Aérea, como chefe do Estado-Maior do Comando Geral do Pessoal. E todas as tentativas que eu vivi, a tentativa de democratizar o currículo das escolas de formação. Rafa, milico, ali, ele está sendo treinado para matar da maneira mais efetiva e com o menor dano colateral possível. Entenderam? Agora, dentro da formação militar, isso, logicamente, eu estou falando nas formações iniciais. Depois, você tem cursos que são curso de aperfeiçoamento, curso de Estado-Maior, curso de política e estratégia. Tudo isso capacitam para quê? Justamente para gerir o todo. E essa gestão do todo passa, inclusive, pela coordenação de ministérios, que, na minha visão, é o que vai acontecer com o trabalho do general Braga Neto. Eu posso estar enganado, mas esta é a percepção que tenho neste momento. Conhece ele pessoalmente? Conheço muito superficialmente, não tive grandes contatos com o Braga Neto. Tenho outros, o pessoal mais jovem, né, eu tenho menos contato. O pessoal mais antigo eu tive mais contato. Estamos aqui, eu estou com o meu chefe de gabinete aqui, que é amigo pessoal dele. E ele comenta que realmente é uma pessoa diferenciada, bem-humorada, bem articulada. A gente comenta, eu acho que eu concordo muito com o que o Rafa falou aqui, dessa polêmica que quer se gerar num fato que não é adequado. A gente está num momento totalmente distinto de décadas passadas. Os militares têm a tranquilidade, principalmente a base militar, sabe que a política, ao entrar no quartel, a disciplina sai. Então, é muito claro. Para vocês terem uma ideia, para eu concorrer num pleito, eu tinha a tranquila certeza que eu não teria o apoio da minha instituição. Porque nem pode. O Exército, ele é apartidário. Sim. Ele respeita a Constituição, independente de quem está à frente do comando do país. Então, eu bati continência para o Lula. Aliás, eu sou da primeira turma de oficiais generais do Apedeuta. Eu bati continência para aquele camarada. Por quê? Porque era sua obrigação. Porque era meu dever. Era o meu dever. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, quando você vê como o Rafa se manifestou, é uma narrativa. No nosso jargão, principalmente na área de inteligência, a gente fala da história-cobertura. A história-cobertura é uma história que você conta justamente para levar o raciocínio de alguém ou de um grupo na direção que você quer. Que aí, hoje, a palavra moderna é a narrativa. Sim. Certo? Sim. E só que essa esquerda de hoje vive de narrativa. E mais nada. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, elogiou a nomeação do Braga Neto. Tu consideras que já era hora de substituir o Onyx Lorenzoni? Não, eu não quero... Foi um ano meio turbulento na Casa Civil. Eu não quero entrar nesse mérito, né, com relação ao ministro Onyx, mas o que eu me atenho é que não é uma novidade essa mudança, porque faz parte da narrativa do próprio governo, da campanha.
né? O presidente Bolsonaro sempre foi o capitão Bolsonaro, então está tudo dentro da normalidade. Ele foi eleito também com esta narrativa. Pela maioria. Também com entendeu? esta proposta de Exatamente. E mais uma vez, aquilo que a gente está comentando aqui. Quando tiver qualquer desalinhamento, Sim, pô. esse general também vai sair da mesma forma que saiu, como aconteceu com outros ministros. Sim. Teve Mas ministro general que já Que saiu. já saiu. Então, E alguém construiu uma narrativa de que se estava civilizando o governo. Na como verdade, se está... na verdade, na oportunidade que saiu o general, eu não lembro o nome agora do general. Santos Cruz. Que foi no meio daquilo que se chamou de o conflito entre a ala militar e a ala olavista do governo. Mas, não existe ala E agora, militar. de novo, voltou esse assunto. Que agora os militares estariam retomando Não. a frente porque o Onix estaria vinculado à ala Olha, assim, olavista. nós- Isso eu li, Não, sim, acompanhei. sim. O Estou nosso- trazendo a discussão apenas. O nosso telespectador e o nosso internauta, não existe ala militar no governo. Existe um governo que mudou a cara do Brasil. Mudou a cara do Brasil. Eu hoje, certo? Eu estive presente numa reunião em que participou o senador Luiz Carlos Reis, eu tive a satisfação de estar lá junto com ele, e ele fala, e quem é que estava lá? Estava Famus, estava Fiergues, estava o próprio Sindareia, certo? Todo mundo falando de coisas boas para o Brasil, coisas que virão, que já aconteceram e que continuarão acontecendo, gerando emprego, renda e riqueza, que é o maior programa social que se pode fazer. Exatamente. E é esse trabalho que parece que parece que ninguém mais fazia isso. E é esse o trabalho político que tem que ser feito. E aí eu tiro o chapéu para o governo Bolsonaro, sim, e um abraço. eu queria só fazer um comentário também sobre essa questão. Eu gosto muito da linha de pensamento que o general Mourão comenta quando fala Agora isso. eu devo dizer o seguinte, né? Só para fazer aqui um pontinho. Eu acompanho muitos daqueles que são os influenciadores digitais e até mesmo analistas políticos que são ligados a... Eu não quero dizer que existe uma teia, nem que exista uma hierarquia, mas que manifestam publicamente o seu apreço pelo Olavo de Carvalho, que não gostaram da nomeação do Braga Neto. Por exemplo, o Alan dos Santos, que é editor do Terça Livre, eu vi ele, e é um influencer, é um jornalista ali do Terça Livre que tem uma influência muito grande nas redes sociais. Ele disse que isso pode gerar, inclusive, contaminação ideológica no governo, porque os militares não são muito ligados nessa do conflito político. Eu tinha feito um post... Não sei, ele escreveu isso. Deixa eu só passar para vocês uma questão aqui. Bom, primeiro, só para terminar rapidinho, o general Mourão, ele comenta, ele fala assim, ó, se fosse uma ala, ele comenta assim, não, então quer dizer que no final do dia a gente se reúne para ver, para discutir. Não existe isso. Mas eu quero falar para quem está nos assistindo também, eu tinha feito um card que chamou muita atenção, o pessoal gostou. Alguém já havia visto isso no Brasil? Um ministro da Defesa, general. O ministro da Economia, economista. O ministro da Justiça, juiz. O ministro da Ciência e Tecnologia, cientista. O ministro da Saúde, médico. O ministro da Educação, professor universitário. Da Agricultura, engenheiro agrônoma. Da Minas de Energia, físico. Da Mulher, família, advogada. Da Infraestrutura, o engenheiro, porque o Tarcísio é engenheiro de formação. Do CGU, auditor. O que eu quero dizer com isso? O governo Bolsonaro, por mais que tenha algumas peças, ele é extremamente técnico. E isso incomoda. Isso incomoda, inclusive a política, que estava acostumada com toma lá da cá. Aquele caso, e foi a eleição do Bolsonaro está tendo esse sucesso, na minha visão, sim é um sucesso, porque não existe ministério hoje como um balcão de negócio. Tu não teve que fazer por uma chapa, não, eu tenho que dar o meu ministério para aquele partido. Então ele tem a tranquilidade de chegar, Guilherme, e falar assim, olha, este ministro não está correspondendo aos meus anseios. Muito obrigado,
prossiga, mas se fosse o contrário, se fosse um cargo, ia ter que sair, ia ter que vir outro partido, a forceps. Então nós temos uma situação única na história e eu, como sou um que não só que e torço pelo país, é importante salientar que democraticamente ele foi eleito, e eu converso isso inclusive no plenário. Se aparecer em um partido de esquerda com um projeto bom para o Rio Grande do Sul, eu vou votar a favor. Nós somos divergentes de opinião. Essa questão nós temos que ser um pouco mais maduro, politicamente falando. A questão não é mais esquerda e direita, Rafa. É quem é mais liberal e quem é mais estadista. O cara que quer menos Estado, mais... Eu acho que é muito mais nessa linha, porque o cara que torce contra, eu vejo assim... Tu vais a mesma linha do cientista político Bolívar Lamounier. Ele defende a teoria de que não existem mais direitistas e esquerdistas, mas liberais e antiliberais. E principalmente assim, ó, olha, se chegar... por aí. Exatamente. Se chegar hoje, eu fico muito chateado quando eu vejo um parlamentar, seja na esfera federal ou estadual, o cara faz uma ação, ele torce contra. Ah, mas eles estão resolvendo a BR-163, mas tem que ver que o Exército... Em nenhum momento, inclusive o Exército fez obras no governo de esquerda. Por que eles não usaram mais? E essa crítica reiterada dos militares de que eles seriam excessivamente tecnocratas e estatistas? Não concordo. Não concordo. Não existe isso. Não. Olha só. Que eles seriam positivistas. Não, olha só. Que eles rejeitam o liberalismo, por isso. Você é uma pergunta. Você está se referindo ao final do século XIX, né? E toda a teoria de Augusto Conte. Isso. Tá certo? Muito bem. É porque alguns telespectadores, alguns internautas mais jovens, talvez não tenham ouvido falar disso. Então, dentro daquele momento, era um momento histórico, final do século XIX, 1889. Tá? Então, era um outro momento. Hoje, o momento é diferente. O momento hoje é diferente. Então, a gente não pode fazer uma análise do final do século XIX e trazer este cenário, para o início do século XXI. Pelo amor de Deus, pô. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, dentro dessa visão, Guilherme, eu ouço muito o pessoal de marketing, né? Porque eles vivem de cenários. Eles vivem construindo cenários. Então, o Rafa, de repente, pode até falar melhor sobre isso do que eu. Deixa eu largar uma para o Rafa, então, pegando aqui o que eu mencionei antes do Alan dos Santos, eu catei o tweet que ele escreveu no dia da nomeação do Braga Neto. Ele escreveu o seguinte, tá? Toda a imprensa elogiará a saída de Onyx Lorenzoni. Isso mesmo, a imprensa vai defender a presença de mais um militar no governo. A mesma imprensa que sempre execrou os militares. Militares nunca aprendem. Vão mais uma vez acariciar a imprensa para evitar polarização. Todas as nomeações passam pela Casa Civil. Sabem quantos comunistas serão arrancados dos ministérios a partir de agora? 0, nenhum. Ele faz uma análise muito crítica aí da nomeação do Braga Neto, e o Alan dos Santos tem uma posição muito pró-governo. E aí? Bom... E ele atua principalmente nas redes. Eu respeito o Alan dos Santos. Eu sigo ele. Mas ele faz... trazendo os elementos polêmicos. Mas, na verdade, essa estratégia dele é um ferrolho. Ferrolho? É um ferrolho. Ele joga isso para frente como uma espécie de um recuo estratégico, no sentido de condicionar os militares a tomar alguma atitude nesse sentido. Não discuto essa opinião dele, a opinião dele é livre e tal, ele faz como ele achar melhor. Mas eu diria que isso é super inflado, como outras narrativas que eu até gostaria de trazer para o debate aqui, que acho que também vem ao encontro desse assunto, que são duas narrativas agora que estão em voga, né, com relação à força das narrativas. Né? Uma em relação ao filme que ganhou o Oscar, o Parasita, sul-coreano, que nada mais é do que uma crítica de um cineasta sul-coreano. Tu assistiu o filme? Assisti. Parabéns. Eu não vou ter essa paciência. Mas é um filme interessante. Ele faz uma crítica social sobre o abismo, a desigualdade entre o povo sul-coreano, a elite de gangue em Seul e tal, e os
os caras que vivem nos subúrbios e nos subterrâneos da cidade, em cubículos e tal. E aí surgiu uma grande narrativa de que o capitalismo é desigual e que isso gera a fome, etc, etc, lá, 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 lá. Só que essa narrativa é uma narrativa frágil para alguém que tem 2 neurônios, porque a pergunta que deve ser feita para as pessoas que estão emocionadas com este filme, que ganhou o Oscar, que é o primeiro filme, né? Ganhou vários, mas o melhor filme é o primeiro filme não americano Ganhou o Oscar. em 98 anos. Então olha a jogada que existe por trás aí de pensamento crítico. Só que a pergunta que deve ser feita para quem está emocionado com esse filme, com a desigualdade do capitalismo, etc., é que no país vizinho, na Coreia do Norte, não se pode nem fazer filme. Exato. Então, aí você percebe a força de uma narrativa envesada que chega apenas para criar um fato. Sim. Mas quando, na verdade, se aprofunda nessa narrativa, você vê que ela é muito frágil. Né? Você vê olha só. O ponto final, depois vamos pro intervalo. Não é um militar, não é um militar, muito pelo contrário. Tá cheio de tatuagem, tá falando sobre isso? Né? Não, isso não. Que é um homem, é um homem que lida com justamente o cenário, ele estuda o cenário, isso é o trabalho do Rafa, tá? E traz a visão que é a minha visão, exatamente a minha visão, ou seja, narrativa o tempo todo. Não dá mais para aguentar. Muito bem. Obrigado a todos que estão mandando mensagens aqui. A Simone Sabin escreveu o seguinte: meu abraço fraterno aos amigos Coronel Zucco, meu irmão Brigadeiro Dias, parabéns ao Rafael por suas colocações e para o apresentador Guilherme Macalossi por sempre ser muito íntegro em seus comentários. Obrigado. Acho que sempre esses comentários são muito positivos e nós ganhamos muito com eles, porque significa que a nossa audiência está gostando do que estamos propondo aqui, um debate de alto nível sobre os rumos do governo Bolsonaro, aí com as alterações da semana passada no Ministério. Voltamos na sequência com mais aqui na RDC TV. Fiquem conosco, nós já voltamos. Voltamos para o segundo bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Hoje temos no nosso programa o Tenente Coronel Zucco, o Brigadeiro Dias e também o Rafa Bandeira. Estamos falando sobre o governo Bolsonaro. Você pode mandar a sua mensagem através do Facebook, no live stream. Tem vários comentários chegando, agradeço a todos. Não deixe de contribuir sempre com a sua mensagem. Eu já quero antecipar para o nosso público que amanhã nós vamos ter uma entrevista especial aqui no Cruzando as Conversas com o presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, que assumiu recentemente o comando dos trabalhos e que, neste ano de 2020, vai ter muita coisa para votar, muito projeto importante. Nós vamos trazer a perspectiva do presidente da Assembleia para os trabalhos do Legislativo a partir de agora, vencida a reforma administrativa, que foi aprovada aí no início do ano. Existem outras pautas que vão entrar em votação e certamente elas vão causar muita polêmica e nós vamos começar a discussão dessas polêmicas através da entrevista com o Hernani Polo. Vão estar aqui comigo o Silvio Lopes, que é jornalista aqui, nosso colega da RDC, e também o Lúcio Vaz, da revista Em Evidência. Então fiquem ligados amanhã a partir das 22h15, a entrevista com o Hernani Polo, a entrevista que tenho certeza vai trazer muitas coisas importantes relativas à política do Estado do Rio Grande do Sul. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de ASOF, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Vamos voltar aqui para o nosso segundo bloco. Articulação política é uma palavra que ganhou certos contornos que poderiam ser considerados não republicanos nos últimos anos. O desafio do governo foi, de alguma maneira, conseguir aprovar projetos sem fazer aquele jogo das nomeações que sempre foi tão comum na política brasileira e agora, em boa medida, foi abandonado, foi colocado de lado e o governo, às vezes, parece não ter medo de perder. Quer dizer,
Antigamente havia o medo de perder. Você apresentava um projeto, oferecia cargo para aprovar, não sei o que e tal. Agora não acontece mais isso. O governo perde, às vezes até critica o governo, porque ele apresenta um projeto que eu considero importante e perde porque não fez a articulação política. A pergunta é, um general articulando vai conseguir fazer esse trabalho de conjurar forças políticas sem o toma lá da cá para que o melhor para o Brasil seja votado e devidamente aprovado? Vai lá, brigadeiro. Pois eu vou dizer ao nosso telespectador e ao nosso amigo internauta, às nossas amigas internautas. Nunca na história desse país... Essa frase é minha. Um poder legislativo federal foi tão forte e tão independente. Porque assim deve ser a República. Ou seja, você tem quem governa, você tem quem legisla. E o governo Bolsonaro, democrático, ele dá ao parlamento o poder que os governos comuno-socialistas não davam. Por quê? Porque corrompiam ao tal da coalizão, o governo de coalizão. Com o quê? Com o mensalão, com o petrolão e todos os ãos que ocorreram? Então, veja bem, dentro desta sua colocação, o papel do Poder Legislativo ficou realçado. Por quê? Porque o governo propõe, mas a responsabilidade legal da lei é de quem? Não é do governo Bolsonaro, é do Congresso. E aí eu vou puxar para a senhora e o senhor que estão nos assistindo. Este ano nós teremos eleições. Em 2022 teremos de novo eleições. E quem será o responsável? O senhor e a senhora que estão nos assistindo. Eu queria só salientar também essa questão da articulação, Guilherme. Eu estava conversando aqui antes de iniciar, pegando algumas dicas aqui com o Rafa, na área da comunicação. Hoje em dia é mais difícil um deputado, quando é apresentado um projeto que seja muito franco, muito claro, que é um projeto salutar para a economia, para a educação, com as mídias sociais que nós temos, a pressão que a sociedade faz é muito grande. E isso é muito bom. Então, minha experiência política é mínima. Eu sempre brinco que eu nunca fui candidato nem a síndico. Não podia, nem queria. Mas eu noto que como as pessoas acompanham os parlamentares. Eu concito, continuem, aumentem, cobrem. Então, essa questão da articulação, ela perdeu um pouco esta força. Uhum. Então, hoje em dia, tu chega lá, um deputado com esse perfil de governo, ele não vai propor nada da velha política, porque ele vai tomar um contravapor. Eu já ouvi daí, pegando a acepção adequada do termo articulação política. Eu já vi parlamentares federais reclamando que o governo não consegue se organizar para a defesa de um projeto, para o convencimento de parlamentares que estão indecisos, que existe uma falta de comunicação muito grande entre o Executivo e as lideranças do governo dentro do Congresso Nacional e que isso precisa ser melhor azeitado para que os projetos saiam do Executivo e sejam aprovados. Okay. Daí pegando o termo correto de articulação política. Muito isso bom. não estaria sendo feito. Tá. Okay. Ou que estaria sendo feito de uma maneira não adequada. Tá, Vai lá, pode continue. ser, pode ser. Só botei um elemento para você complementar. Não, pode ser. Agora, é melhor essa articulação inexperiente, vamos dizer assim, ou a articulação que existia? A articulação que era movida ao toma lá da cá, a atitudes de corrupção, a casos onde a gente realmente via superfaturamento. Eu concordo que o governo peca muitas vezes na comunicação. Sinceramente, eu já recebi muitas críticas por ser do partido do presidente,
agora o presidente não tem mais partido, mas enfim, eu notava que realmente faltava talvez uma articulação na comunicação, uma comunicação mais franca. Mas a minha pergunta é: qual governo recente que se destaca positivamente por uma articulação política sem ser taxado de um governo com grandes problemas de corrupção? Então, eu não sei até que ponto essa inexperiência é ruim. Talvez, né, por exemplo, ao se colocar o general Braga Neto, possa, para a mídia, pô, mas o cara não é articulado. Quem disse? O que é uma articulação política? O cara tem que ter tido um partido, ele tem que vir de uma... O que é? Não sei se o Rafa pode complementar, porque é a tua área, mas essa comunicação, eu falo assim, eu me prendo, porque eu vivo numa esfera bem menor, sinto isso no gabinete. Mas o que é essa articulação política? No momento que tu tem a clareza, a franqueza, sim, talvez uma política para se aprovar um bom projeto, mas tu tem que ver que daqui a pouco, se tu vai numa formatação das antigas, o cara já pede uma contrapartida. Seria isso, Rafa? O que tu acha? Articulação. É um comentário frequente que eu já ouvi de deputados influentes. Que falta articulação? Falta articulação nesse sentido. Pois é, eu acho que, pegando de gancho essa tua colocação... Aliás, tu só já mais um escutasse. ponto. Essa era uma das críticas que se fazia ao Onyx Lorenzoni, porque nunca foi o perfil dele ser um articulador. O Onyx sempre foi... Eu já acho que ele é um articulador Tu acha? nato. É? Não, porque ele, como deputado federal, sempre foi um cara muito combativo, de crítica, inclusive internamente dentro do seu partido, e por muita gente, pelo menos muita gente que eu conheço, dizia que ele não tinha um relacionamento tão bom com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. É só esse ponto. Mas vamos lá. Não, então, na verdade, eu diria que essa narrativa, voltando para as narrativas, né, da militarização do governo, ela está alicerçada na questão do provável enfraquecimento da democracia e, consequentemente, do diálogo. Eu quero dizer que a narrativa está alicerçada nessa tese, né? Não que isso seja um fato. E, obviamente, quando isso ocorre, existe uma diminuição das liberdades individuais. Ponto. Então, essa narrativa, que também encontra eco em alguns setores do centro-direita, precisa ser, eu não diria respeitada, mas precisa ser apreciada como uma forma de autocrítica até do governo. Então, o governo não pode simplesmente ouvir essa crítica de alguns setores da sociedade e fazer vista grossa como se isso não fosse importante. Não, o governo não pode chancelar essa crítica, porque aí seria um tiro no pé sem precedentes. O governo pode absorver a crítica construtiva e fazer com que ela se transforme numa mudança objetiva. O governo na sua atuação. deve. Eu gosto muito de usar as metáforas do futebol, né? Por exemplo, nesse caso aí agora da carteira estudantil, isso prejudicou. O fato dela ter caducado prejudicou milhares de estudantes, fortaleceu uma entidade que faz oposição ao governo de uma maneira política, escancarada. E talvez se o governo tivesse prestado atenção e tivesse antenado, talvez a votação desta medida provisória tivesse resultado na aprovação. Quase que o governo não conseguiu aprovar a reforma administrativa. Pois é. Apesar de eu achar que não deveria haver votação de reforma administrativa interna do governo, visto que eu acho que é uma prerrogativa do Executivo se auto-organizar. Acho que o Legislativo não deveria arbitrar sobre isso. Mas é um debate para outro. Só para concluir com relação à questão da falta de diálogo, né? Eu diria que essa tese, supostamente levantada, baseada em algumas evidências, não pode se solidificar, sob pena do governo perder a capilaridade social que tem. Eu concordo com o Rafa e eu só quero dar um detalhe. Assim. Será que essa articulação política, esse conceito de articulação política, não está linkado às velhas práticas de articulação política? Vou tentar melhorar. Será que eles não estavam mal acostumados com um diálogo diferente,
realmente, tu chega lá hoje com um técnico, tu fala assim, eu preciso fazer uma rótula, preciso fazer um pedaço de uma estrada, porque lá na minha área, não, nós temos agora seguir uma sequência de prioridades. Então, eu tenho muito medo quando eu vejo esses conceitos de articulação política, mesmo sabendo que a comunicação do governo no primeiro ano, sim, poderia ter sido melhor, sim, nós poderíamos ter mais cuidado com a figura do presidente da República, o envolvimento dos problemas de família, isso para mim é muito claro. Mas essa questão da articulação política com o Legislativo, com a Câmara dos Deputados, eu que vivenciei e que eu conversei com alguns parlamentares, eles me comentavam que esse problema de articulação política está muito mais voltado de como era feito e como está sendo feito. Então é um dado a se estudar. Hoje, o governo, composto por ministros técnicos, age de uma forma técnica. Então nós temos realmente talvez uma dificuldade maior de entregar o que um deputado quer, porque eu vivenciei, essa semana estava lá, falei com o presidente, falei com alguns ministros, olha, são pessoas que, se tu chegar com planejamento embasado, eles com certeza vão botar nas suas pautas. Agora, as reclamações que tu está me dizendo, Guilherme, muitas vêm de partidos que não fazem parte da gestão do governo, que não fazem parte de um ministério, que não tem aquele espaço que eles tinham antes. Eu tenho essa visão também, nesse sentido. Brigadeiro Dias, antes do intervalo. Não, eu acho que junta a posição do Coronel Zucco, a posição do Rafa, nós estamos num outro tempo. E é isso que as pessoas muitas vezes não estão entendendo. O tempo de agora é um tempo da grande negociação, da negociação séria, das pessoas que têm responsabilidade, que é diferente. Ah, não, dá um jeitinho, toma aqui um cala-boca. Acabou. E é isso que as pessoas têm que entender. E volto para encerrar. Hoje, dentro do governo Bolsonaro, existe muito mais responsabilidade do poder legislativo do que nos governos comunos socialistas que deixaram para trás aí. Eu só fiz o apontamento na questão da articulação e acabei trazendo para o debate esses relatos que tive de parlamentares importantes, e não foi de um, foi de 2 ou de 3 com quem eu tive contato, porque eu acho que é importante diferenciar essa articulação pervertida, que fez parte dos esquemas de corrupção que nós vimos recentemente, da articulação que busca uma unidade de construção de políticas públicas que passa, obviamente, por uma interação equânime e adequada entre o Executivo e o Legislativo. E que o Brasil, a política e o governo perdem quando isso não se dá. Por exemplo, você tem um líder político que é afinado com o presidente da República, que repasse o material para os outros parlamentares, que consiga fazer liderança, organização das pautas, faça com que as votações se deem da forma adequada, convença os seus pares de maneira a encamparem determinadas agendas que são propostas. E muitas vezes nós sabemos, o grau do parlamento, por ter 513 deputados, às vezes é baixo e os parlamentares não compreendem. Isso acontece, os parlamentares muitas vezes também não compreendem o que está sendo discutido, é necessário convencer. E, às vezes, eu acho que o governo tem medo de fazer essa articulação, que eu chamo de articulação do ajuste fino, temendo ser considerado um governo que está buscando a cooptação. E eu acho que isso traz algo de ruim em termos de efetividade em algumas políticas que tentam ser implementadas e acabam não encontrando os votos necessários nas casas legislativas, porque o governo ele tem, obviamente, a atribuição de apresentar projeto, mas ele tem também o dever de convencimento. E, às vezes, esse convencimento por meio do argumento, por meio do convencimento da palavra e do que é melhor, acaba não se dando porque
existe esta falta de ajuste fino, pelo menos ocorreu uma boa parte do primeiro ano de mandato. Só isso. É óbvio que ninguém aqui defende cooptação por meio de dinheiro, como nós vimos através do Petrolão, Mensalão e tal. Mas eu acho que o ajuste fino precisa se dar. Eu acho que o Braga Neto reúne as condições para, pelo menos, dar uma organização maior para essa questão que ficou talvez falha no primeiro ano de mandato do Bolsonaro. Mas vamos para o intervalo final do programa e voltar para as considerações finais dos nossos convidados. Agradecemos a audiência de todos, continuem mandando suas mensagens, curtindo e compartilhando, Cruzando volta depois do intervalo. Último bloco do Cruzando as Conversas, bloco VaptVupt. Nós temos pouco tempo porque nós nos delongamos e eu acho que isso foi positivo para todo mundo que nos acompanhou. Cruzando as Conversas, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e também da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Muito bem. Hoje nós tivemos também, agora saindo um pouco da esfera federal, aproveitar que o deputado Zucco está aqui, mas nós tivemos hoje na Secretaria da Educação um evento envolvendo escolas cívico-militares. Fala um pouquinho sobre isso, Zucco, rapidamente aí no bloco final. Não temos muito tempo, mas eu gostaria de falar. Bem rápido, eu quero agradecer primeiro, já me despedindo, ao Guilherme, à RDC TV, ao Rafa Bandeira, ao Brigadeiro Dias. Estou impressionado positivamente com a qualidade, eu já tinha visto o programa algumas vezes, mas agora já falei aqui em off com o Guilherme que eu quero frequentar mais vezes, porque realmente precisamos de uma imprensa séria que debata a política que está acontecendo. Bem, eu estou aqui trazendo, estou sendo muito delicado, trazendo uma camisa para o Guilherme, que é... Bota ali na câmera. Eu apoio Escola Cívico-Militar. Então, é o nosso projeto, hoje... Obrigado, deputado. Hoje foi entregue, hoje foi assinado, tem um protocolo de acordo entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança. Então, estava presente o vice-governador e o secretário Faisal Caram. Para aqueles que não sabem, aprovamos aqui no Rio Grande do Sul um projeto que amplia o número de escolas cívico-militares. Já estamos, Guilherme, com em torno de 30 prefeituras. 30 prefeituras? 30 prefeituras que querem as suas escolas cívico-militares, que os prefeitos vão bancar, ensinar para a nossa gurizada que eles têm direito, mas têm deveres e responsabilidades e têm que cada vez mais respeitar a figura do nosso professor, que sim tem autoridade dentro de sala de aula. Muito obrigado pela oportunidade e aqueles que puderem compartilhar essa ideia de escola cívico-militar, falar com seus vereadores, os prefeitos, fico à disposição lá na Assembleia Legislativa, 12º andar. Eu acho que é importante o projeto, porque afinal de contas as escolas militares sempre tiveram um resultado muito qualificado na educação brasileira, muito acima da média, né? E trazem uma noção de hierarquia, de respeito, de valorização da qualidade e também da meritocracia que estão faltando na educação brasileira. Então, desejo sucesso, espero que municípios se inspirem e adotem essa política nas suas respectivas áreas. Obrigado, Zucco, por ter vindo. Muito obrigado, Guilherme. E também, só para complementar rapidinho, Escola Cívico-Militar ajuda a inibir consumo de drogas e, principalmente, o professor tem que estar preocupado dentro da sala de aula e não com o pátio. Deixa que os monitores ajudam lá a cantar mais hino nacional e menos funk. Muito bem. E, obrigado, Rafael, por ter vindo ao programa. Legal. E te deixo com a última palavra rapidinho. Eu que agradeço, né, a oportunidade, é um prazer estar aqui, engrandecer esse debate, né, junto com os amigos, e que a gente trocou boas ideias aqui. Acho que eu sempre que venho ao Cruzando saio maior do que cheguei. Qualquer coisa, conta comigo. Sempre muito prestigiado com a presença. Por fim, agradecer o Brigadeiro Dias. Tem um comentário aqui do Josiel Valtur. Certo. Eu vou ler e daí tu faz a tua despedida. O Brigadeiro Dias interceptou uma aeronave militar inglesa durante a Guerra das Falklands. Malvinas. Malvinas é um nome que os argentinos dão prazer. Meu nome é Falco. E escoltou até o pouso. O cara faz parte da história do nosso país. Obrigado, Brigadeiro. Porque o Josiel, antes de tudo, é um grande amigo, certo? Lá na inovação comercial.
E o lema é o seguinte: você sabe qual é a melhor ideia do mundo? É aquela que você põe em prática. Entendeu? Então, esse é o lema do Josiel. Agora eu quero mandar um beijo muito especial para Simone Sabin, que nos acompanhou todo o tempo aqui. Obrigado. A Elisiane Constantin, que também está o tempo todo aqui, certo? O Vitor Có, que é o nosso presidente da FCDL, que está aniversariando hoje. Vitor, um grande abraço, meu irmão. Um grande abraço, certo? Que o grande arquiteto do universo te proteja e te dê muita saúde. Por último, certo? Um grande beijo para a Laídes, que hoje fez uns exames importantes para ela. Laídes, um grande beijo para você também. Muito bem, obrigado aos três por terem vindo aqui ao programa. Mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Luzardo, ele parabeniza a mesa, e manda um abraço especial para o deputado Zuco Luzardo, nosso companheiro aqui do Cruzando as Conversas também. Então, amanhã, a partir das 22h15, entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo. Fiquem ligados e acompanhem o nosso programa nas redes sociais, RDC TV, toda a sua programação. Obrigado pela audiência, boa noite a todos, bom início de semana e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.